o Senhor, Deus o fez prosperar. A busca de Deus garante a prosperidade. Muitas vezes nós nos perguntamos como prosperar, como sair de uma situação de derrota e ir para uma situação de bênção. Quando Uzias, com 16 anos, ele vai ao poder, ele é levado ao poder, mas ele foi levado ao poder porque seu pai, Amazias, no versículo 27 do capítulo 25, diz assim: e desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Há duas maneiras que nós podemos caminhar. E essa história traz a vida de dois homens, dois reis. E Amazias diz que desde os dias que ele deixou, que ele começou a se desviar do Senhor, começaram a conspirar contra ele. Desde que ele deixou de servir ao Senhor, de buscar o Senhor, houve conspiração contra ele, até que levaram ele à morte. A prosperidade está em buscar ao Senhor. E quando então Uzias, com 16 anos, ele começa a reinar. E a palavra diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Mas os últimos dias de Amazias, diz que ele ele se desviou do Senhor. E perdeu a sua vida, perdeu o seu reino, perdeu tudo aquilo que ele estava projetando. Ele foi roubado da vida. Quando nós nos desviamos do Senhor, que é nosso guarda, que é a nossa proteção, que está ao nosso redor, com seus anjos nos guardando, dando ordem aos seus anjos para nos guardar. Quando nós nos desviamos, nós começamos uma vida em decadência. E muitas vezes não nos apercebemos, porque a nossa vida começa a ir para uma decadência, porque estamos decaindo, porque as coisas estão dando ao contrário, porque não estamos mais prosperando, porque deixamos ao Senhor. E seguir ao Senhor não é ser religioso, não é estar dentro de uma igreja, não é estar cantando, não é estar pregando. Servir ao Senhor é ter uma vida com Deus. Muitas vezes nós temos uma vida de religiosidade, mas não temos uma vida com Deus. Servimos a igreja, servimos a tantas coisas, mas deixamos de servir a Deus. E Urias, então, ele começa agora com 16 anos, e ele toma uma decisão. E a palavra diz que, porque deu-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que buscou ao Senhor, nos dias que ele buscou o profeta, ele tinha uma visão da vida, ele tinha uma visão de Deus, e ele direcionava o rei. Veja bem que não era o próprio rei, havia ali um profeta, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que ele se rendeu, nos dias que ele buscou ao Senhor, ele começa a prosperar. E a passagem vai mostrando todo o seu avanço, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele vai criando, tudo aquilo que ele vai mudando a nação.
A nação nos dias de seu pai estava entrando em decadência. No capítulo de número 25, diz assim: Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Tudo o que eles estavam buscando era idolatria. Então muitas vezes as pessoas pensam que estão buscando Deus, mas estão voltados para uma idolatria, para uma falsidade, para uma mentira. E nós temos que buscar Deus verdadeiramente. E Deus o fez prosperar. Deus começou a dar a ele unções que ele não tinha, condições que Israel não tinha. E disse, e Deus o ajudou, no versículo de número 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Quem é que vai à nossa frente? É Deus. Quem é que nos ajuda nas nossas batalhas? É Deus. Deus o ajudou. Quando nós buscamos Deus, Deus, Ele vai à nossa frente, Ele vai aplanando todo o caminho, Ele vai mudando as situações. Versículo de número 8 diz: e os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Por que ele se fortificou? Por que o seu nome começou a ser conhecido? Porque ele buscou a Deus. Quando buscamos a Deus, Deus não nos deixa só. E Deus vai à nossa frente, vai aplanando o caminho. Versículo de número 9 diz assim: também Uzias edificou torres em Jerusalém, e a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, a Maazeias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. Total do chefe do país, dos pais, homens valentes, era de 2.600. Então vai descrevendo tudo aquilo que ele foi crescendo, tudo aquilo que ele foi prosperando. A prosperidade não é simplesmente riqueza, mas é avançar naquilo que a gente se propõe a fazer. Se você é um pai de família, Deus vai te prosperar para que você seja um bom pai de família. Se você está, onde você estiver, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, é aí que Deus vai te abençoando. Deus vai moldando e facilitando todas as coisas. A palavra é: Deus o fez prosperar. Quem é que faz prosperar? É Deus. É Deus que muda toda e qualquer situação. Não importa quantos inimigos se levantam contra você, não importa quantos exércitos tem contra você, Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes. Todos os inimigos que se levantaram tiveram a resistência de Deus. Recebeu presentes, sua fama se espalhou, edificou torres, fortificou portas, torres no deserto, todos os lugares ele edificou torres. Outro dia trouxe uma mensagem dizendo que nós temos que edificar torres. Nós temos que ser cristãos torres. Nós temos que estar acima da situação. Por que os reis edificavam torres? Porque da torre se vê
quando o inimigo está se preparando para vir contra nós. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Por quê? Porque não temos torres, não estamos de atalaia, não estamos em vigia, não edificamos torres. Então, ele começa a edificar torres em vários lugares. Edificou torres, fortificou as portas, colocou torres no deserto, cavou poços, tinha gado, lavradores, e a palavra diz que ele era amigo da agricultura. Amigo da agricultura, amigo da produção, amigo do alimento. Nós devemos saber que as bênçãos de Deus, elas devem estar sobre o alimento, não faltar alimento. Todo governante, ele deve pensar em ser amigo da agricultura, incentivar a agricultura, incentivar a produção. No versículo de número 14 diz assim: e preparou Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. O ano passado nós tivemos o ano da sabedoria e da inteligência. Nós não sairemos de situações difíceis se nós não buscarmos em Deus sabedoria e inteligência. Deus deu a Uzias sabedoria para fazer invenções. E ele então buscou em Deus e se preparou. Algo que nós temos que fazer é buscar em Deus. Deus, como nós vamos sair dessa situação? Deus, como nós vamos prosperar diante de tamanho desafio? Ele, quando pega o reino estava destruído. Tanto é que a palavra começa dizendo que ele restituiu. Este edificou a Elote e restituiu a Judá. Ele começa a construir coisas que não tinha e reconstruir coisas que tinham se perdido. A única ferramenta que o inimigo tem contra nós, que ele pode nos fazer parar e sermos derrotados, é a vaidade. Todos os grandes reis caíram em vaidade, na sua vaidade. O grande inimigo que nós temos é a vaidade. E grandes impérios se levantaram no mundo, e os grandes impérios se perderam na vaidade. Então nós temos que tomar cuidado com algo que toma conta do nosso coração. Versículo de número 16 diz assim: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se corrompeu. Sabe quando você começa a achar que você é mais do que aquilo que Deus te chamou? Quando você começa a se posicionar: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada disso. Os países, eles estão tomando uma decisão que não precisa de igreja, estão tentando nos convencer que nós não precisamos de igreja. A igreja não é essencial, o culto não é essencial. Você pode andar dentro de um ônibus, de um trem lotado, mas um grande crime é você vir à igreja e prestar um culto. E muitos estão aceitando isso.
Então, quando nós estamos sendo trabalhados, sem nos apercebermos, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus. E muitos estão aceitando isso, e muitos estão acreditando que não precisam de Deus. Olham para os seus bens e dizem, olha, como nós ouvimos no ano passado, de um grande empresário desse país, ele diz assim, pode ficar 2 anos fechado que eu me garanto. Amém. Pode ficar 2 anos fechados que eu me garanto. Eu não tenho problema nenhum. Mas grandes impérios acharam que tinham tudo, que podiam tudo. Mas grandes impérios ruíram em uma única noite. Grandes exércitos foram arrebentados em uma única noite. Então, quando nós trazemos Uzias, um rei, que ele começa a prosperar, e a palavra ela é bem clara, prosperou, porque buscou a Deus, nos dias de Zacarias. Ele começa a trazer uma mudança para o país, para a sua nação, porque ele busca a Deus. E Deus começa a abençoá-lo, Deus começa a ajudar nas suas batalhas, e muitas vezes, sem se aperceber, nós vamos achando que não é Deus, é a nossa força, é a nossa capacidade, é a nossa sabedoria. E o inimigo, ele vai nos dando sugestões para isso. Então no versículo 16, mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da tua parte perante o Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário em sua mão, para queimar o incenso. Indignando-se ele, pôs-se contra o sacerdote, e lepra lhe saiu a testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Hoje, nós podemos pensar, eu não preciso de sacerdote, não preciso de pastor, não preciso da igreja, eu mesmo faço isso. E o grande incentivo para que nós venhamos fazer é exatamente isso. Você serve a Deus, sirva na sua casa mesmo. Você é a igreja. Você é a igreja. E muitos estão aceitando isso. E quando se coloca qualquer lei contra a igreja, não há oração dos crentes. E muitos crentes estão dizendo, está certo, tem que proibir mesmo. A igreja é um lugar de cura. Quando Deus ouve Salomão, e Deus dá uma palavra a Salomão, se alguém pecar e entrar neste lugar, será perdoado. Se alguma lepra, se algum mal vier contra a nação, entrando neste lugar, o mal cessará. Será que nós paramos de ler Bíblia? Será que nós paramos de crer na palavra? Será que nós paramos de entender a palavra? Será que nós estamos realmente com medo do que o governo possa nos fazer, prender? Amém. Mas nós temos que continuar.
nós temos que orar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. O Senhor tem nos chamado a orar pela nossa família, pela nossa casa, orar pela nossa nação. Mas se ficarmos com o coração pensando, não, eu não preciso disso. O rei Uzias, ele disse, eu não preciso de sacerdotes. Olha, eu sou um homem muito abençoado, muito próspero. E ele diz, eu não vou esperar sacerdote nenhum, eu mesmo vou lá. E pegou o incensário e disse, eu vou queimar incenso a Deus. E Deus não aceitou. Deus não aceita aquilo que Ele não te chamou. A tua casa é um lugar abençoado, mas lá é um lugar para você orar com a tua família, lugar de sermos ministrados, ensinados, é na casa do Senhor. É aqui que devemos estar, entre irmãos, orai um pelos outros. Nós não podemos deixar que homens incrédulos, homens que não temem a Deus, venham tentar nos ensinar. Venham mudar aquilo que realmente nós devemos fazer. Todos que se levantarem nessa nação contra a igreja vão cair. Quantos creem? Todos que se levantarem contra a igreja serão envergonhados. A igreja do Senhor. Então nós temos que não deixar o nosso coração de vaidade. Nós estamos aqui por vaidade. Nós estamos aqui porque nós cremos que a oração deste lugar liberta, cura e transforma vidas. Por que nós viemos aqui? Porque este lugar é o lugar que nós consagramos a Deus. Então toda oração que se fizer nesse lugar vai mudar. Por exemplo, hoje estamos ministrando, você está na sua casa. O Espírito de Deus que está nesse lugar, Ele vai te libertar, vai tirar o medo, vai tirar a angústia, vai tirar a opressão. O Espírito de Deus vai libertar esta nação. Quantos creem nessa palavra? Abra a tua Bíblia em primeira carta a Timóteos, capítulo 6, do versículo de número 3 em diante, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas das palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar. Nada trouxemos, nada podemos levar. Nós não podemos ouvir palavras de pessoas que só pensam no dinheiro, só no poder. O comércio pode, tudo que é comércio, que beneficia alguns grupos, pode. Mas a soberba vai tomando conta dos corações. Tudo que nós estamos vendo em nosso país ou no mundo é inveja de poderes. É inveja de poderes. Eu quero isso, o outro lado quer aquilo. E nós vamos nos deixando levar por essas coisas. É um tempo da igreja se voltar para Deus. E algo que nós precisamos buscar é a virtude do contentamento. A virtude do contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto que nada poderemos levar dele. Mas grande ganho é a piedade
com contentamento. Tudo que nós fizermos, vamos fazer com contentamento, com alegria. Ninguém vai roubar a nossa alegria. Quantos creem nessa palavra? Diga: Senhor, estou aqui, porque eu tenho alegria em te louvar. Quantos creem nessa palavra? Buscou o Senhor, e o Senhor o prosperou. Não tenho dúvida, a prosperidade estará na tua casa, estará na tua vida. Se o inimigo se levantar, ele vai cair por terra. Deus, ele prospera. Quantos creem? Se coloque de pé, fale com Deus. Peça para que o Senhor reforce o teu coração, para que você não desanime, para que você não tire a mão do arado, para que você não pare de adorar esse Deus, para que você não caia no engodo dos ensinos malignos e soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, dos quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. São esse tipo de homens que estão nos governando hoje. Homens perversos, homens malignos, homens invejosos, inveja do poder, querem poder a qualquer custo, odeiam a igreja, porque a igreja se posiciona pela palavra, a igreja não aceita o que eles querem. São homens malignos, mas não se intimide, não se intimide. Deus dá uma palavra a Moisés: o faraó que você vê hoje, nunca mais os vereis. A igreja vai caminhar, a igreja, ela vai prosseguir, porque Deus está com a sua igreja. Não se intimide, não temas. Toda enfermidade, toda malignidade, toda praga não virá na sua casa. Tome posse da palavra de Deus. Se cuide, porque sabemos sim que há um mal sobre essa terra. Foi disseminado o mal sobre essa terra, mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. E buscou o Senhor, e o Senhor prosperou. Senhor, meu Pai, Senhor, te agradecemos por essas vidas que ainda confiam no Senhor, que ainda não abriram mão de te servir e de te buscar. Senhor, essas vidas que, apesar das mentiras, dos engodos que se levantam em todas as nações, da inveja, das contendas, das guerras, Senhor, nós queremos paz sobre essa cidade. Oramos hoje pela nossa cidade, Pai. Estamos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e a Tua palavra nos ensina a orar pelos governantes, nos ensina a orar pelo prefeito, nos ensina a orar pedindo paz sobre essa cidade. Senhor, te pedimos paz, Senhor, sobre o lugar onde nós moramos, onde nós habitamos. Senhor, tira as contendas, tira as invejas, tira as malignidades. Senhor, te pedimos paz sobre este lugar, que possamos, Senhor, sair às ruas, que possamos, Pai, ter os comércios, que possamos ter liberdade. Senhor, que toda essa maldade, todo esse mal, Senhor, toda essa pandemia maligna caia por terra, Pai. Senhor, te apresentamos, Senhor, os nossos familiares. Senhor, oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, é uma dor. Sabemos que perder uma pessoa da família é algo terrível. Senhor, visita as casas agora. Senhor, visita os jovens que estão desesperados. Os jovens que estão, Senhor, frustrados por não ter mais esperança. Visita, Pai. Senhor, estamos aqui clamando por esta nação. Estamos aqui clamando por essa cidade. Estamos clamando pela nossa família. Senhor, venha, Pai. Venha com as tuas mãos poderosas e mude essa situação.
É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.